Olá, tudo bem com você? Meu nome é Edna Solange. Você está em Português através da Bíblia. Seja muito bem-vindo. No conteúdo de hoje, vamos falar sobre coesão textual. Vou trazer também aqui para você uma curiosidade sobre o nome do segundo discípulo aqui destes dois discípulos no caminho de Emaús. Eram dois, o nome de um deles é mencionado, o outro não. Vou te trazer uma curiosidade sobre este segundo discípulo. E vamos falar, obviamente, sobre os elementos de coesão textual, tá certo? Os elementos de coesão textual são os termos que te ajudam, que remetem a termos anteriores e que ajudam a compreensão do texto. Estes elementos de coesão são advérbios, pronomes, numerais. Nós vamos aqui estudar alguns deles neste texto aqui maravilhoso. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios corresponde a 12 quilômetros, cerca de 12 quilômetros, ou seja, ficava bem pertinho de Jerusalém. E o nome dela, cujo nome, né, dessa aldeia, cujo é um pronome relativo que dá a ideia de pertencimento, cujo nome dessa aldeia era Emaús. No mesmo dia, esta expressão aqui, no mesmo dia, esse adjunto adverbial, a que se refere? Se refere ao dia dos acontecimentos. E que acontecimentos foram estes? No mesmo dia, que mesmo dia? No mesmo dia dos acontecimentos que tinham sido narrados, que foi acerca da ressurreição de Jesus. O texto anterior fala de Maria Madalena, de Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, e o corpo não estava lá porque ele havia ressuscitado. Então, o texto diz aqui, no mesmo dia destes acontecimentos, os acontecimentos que envolvem a ressurreição de Jesus. O que é interessante nesse texto, nós vamos ver ao longo aqui de nosso estudo, é que parece que o texto está cheio de códigos. Não está se falando abertamente do assunto. Olha, no mesmo dia iam dois deles, né? Dois dos discípulos, dos seguidores de Jesus, para uma aldeia, cujo nome dessa cidade nós já vimos. Dois deles. Mas quem são esses? Vamos ver? Versículo 13 diz, o comentário. Quem eram os dois discípulos? Vamos comentar sobre o versículo 13. Quem eram os dois discípulos? O nome do primeiro discípulo está escrito no versículo 18, já vamos ver. É Cleopas. Mas qual será o nome do segundo discípulo? Você já ouviu alguma coisa sobre esse estudo? É só um estudo, é só, como é que se diz? Uma conjectura, não é algo definitivo. É o que alguns teólogos acham, acreditam que seja, tá certo? Trago aqui como curiosidade para vocês. Este segundo nome não está escrito no texto, como nós vimos, só está Cleopas. Mas está escrito no versículo 18. Vamos ver daqui a pouquinho, estará escrito lá. Alguns estudiosos têm esse parecer curioso, ó, de que de Cleopas seria a esposa, né? Seria a esposa de Cleopas, que se chama Maria de Cleopas. Onde está esse nome? Em João 19, 25. Olha o versículo que diz lá de João. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe
e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas. Ou seja, este segundo discípulo seria Maria de Clopas, que seria a tia de Jesus. E era ela a esposa de Cleopas. Faz sentido? Maria de Cleopas, esposa de Cleopas, é o que alguns estudiosos acreditam que sejam. É só uma conjectura, tá certo? Não estou afirmando, só trouxe aqui no canal essa curiosidade para vocês. Vamos seguir? O versículo 14 diz: e iam falando entre si. Quem é que ia falando entre si? Os dois discípulos. De tudo aquilo, olha de novo, não parece um código? De tudo aquilo que havia sucedido, de tudo aquilo que havia sucedido, da morte de Jesus, da sua ressurreição, de tudo aquilo. Então, a expressão de tudo aquilo remete aos acontecimentos anteriores. Não parece o código? O versículo 15. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, né, isso é reciprocidade, fazendo perguntas um ao outro, né, um falava, o outro perguntava, o outro respondia. Em amarelo eu destaquei para vocês. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus. O que significa isso? A aparência era igual. A aparência de Jesus era a mesma que eles conheciam. Mas só que tem algo especial aqui. O corpo de Jesus era agora um corpo de glória. Aparentemente não estava aparecendo, mas era um corpo de glória. Acompanhe aqui o que está escrito aqui. Aquela aparência, deixa eu pegar aqui o apontador de laser. Aquela aparência cansada, sofrida e ferida do servo humilhado, que está lá em Isaías 53, já não era assim. Agora ele tinha um corpo espiritual. Não demonstrava, porque eles olharam e eles não viram isso. Ele tinha um corpo espiritual, por isso atravessava facilmente as paredes e portas fechadas, aparecia e desaparecia em qualquer ambiente de forma sobrenatural. Isso Jesus, depois que ele ressuscitou, tá? João 20:19 diz: ao cair daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas de casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, pôs-se no meio deles. Quem? Jesus. E disse-lhe: Pai seja convosco. Era também o primeiro dia da semana, pós-ressurreição, o mesmo dia em que apareceu no caminho de Emaús. Ele entrou no recinto onde os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Ele não bateu na porta, tocou a campainha, saltou janela, uma coisa parecida. Ele atravessou as paredes. Olha que coisa tremenda. Vamos seguir? Versículo 16. Os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Os olhos deles. Deles quem? Desses dois discípulos. Estavam como que fechados. O que significa isso? Os olhos estavam abertos, mas não estavam enxergando direito, para que não o conhecessem. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aí o seu like, faz aí o seu comentário, tá certo? Vamos seguir? Versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas? Não está aparecendo um código? Que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós? E por que estás tão triste? Jesus perguntando para eles. Que palavras são essas? Ou seja, aquelas perguntas que eles faziam um ao outro, eles possivelmente estavam perguntando, mas por que o crucificaram? Poxa, ele morreu, mas nós achávamos que era ele. O que você acha disso? Que palavras são essas? Eles estavam atordoados e faziam diversas perguntas um ao outro. Não foi o que nós lemos? Vamos seguindo. Versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, olha aqui,
Disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas, olha, as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ó, cujo, de novo, o pronome relativo cujo, dando a ideia de pertencimento, o nome que pertencia a Cleópas. És tu só apenas peregrino? Tu és apenas peregrino? Você mora em outro lugar e só está aqui de passagem? És tu apenas peregrino, só peregrino? Em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias, coisas, os acontecimentos, né? A crucificação, a morte, a ressurreição, né? Que eles tinham ouvido falar. As coisas, eles tinham ouvido falar sobre a ressurreição. Eles não estavam crendo, mas eles tinham ouvido falar. Que nela tem sucedido, né, que tem acontecido em Jerusalém, em Jerusalém, tem sucedido nestes dias, né? Nestes dias, nessa semana que passou, já que aquele era o primeiro dia, então nessa semana que passou, né? Então as coisas que nela têm sucedido nestes dias remetem aos acontecimentos anteriores. Mas parece um código aqui, que diz as coisas, né? As coisas. 19. E ele lhes perguntou, quais? Jesus foi na deles, né? Quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus. Aí agora eles começaram a falar de forma correta, né? Falar as coisas como deveriam ser. As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi, olha o verbo, eles usam o verbo ser no passado, e foi um profeta. Então, eles não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Olha, foi um profeta. Realmente, eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. 20. E como os principais dos sacerdotes, eles continuam falando, e os nossos príncipes, olha aqui o pronome de primeira pessoa, né, do plural, nossos príncipes, ou seja, nossos líderes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Eita, é sério, né? É muito sério. Então, eles possivelmente estavam falando sobre isso também, mas não acreditavam ainda na sua ressurreição. O entregaram à condenação de morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos. Olha aqui, ó. Esperávamos. Pretérito imperfeito. Esperávamos que fosse ele, ó, no campo da possibilidade, o que remisse Israel, demonstrando que eles não estavam mais acreditando. Mas agora, com tudo isso, de novo em código, com tudo isso, né, com a sua crucificação, com a sua morte, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. A sua crucificação, a sua morte, a sua condenação, crucificação, morte, aconteceram, já é hoje o terceiro dia. Ó, com tudo isso, como se fosse um código, porque eles estão falando sobre os acontecimentos anteriores. Essas coisas, com tudo isso, essas coisas, como se fosse um código, mas a gente consegue entender porque sabemos que está relacionado aos acontecimentos anteriores. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. É verdade que também algumas mulheres dentre nós, também, quer dizer, além desses acontecimentos, tem ainda essas mulheres que foram de madrugada ao sepulcro. Né? E aí que vem falar sobre essas mulheres. E não
achando o seu corpo, olha, elas nos maravilharam, porque elas não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive, que ele vive. Não achando, porque não acharam o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjo. Não só não acharam o corpo, como elas também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. Olha só. O 24. E alguns dos que estavam conosco, isso ainda os 2 discípulos contando, falando com Jesus, foram ao sepulcro e acharam ser assim. Assim como? Ele tinha ressuscitado, ele vive, como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ó nécios e tardos de coração, ó seus vagarosos no entendimento, ó seus incrédulos, para crer tudo. Crer tudo. Assim que eu comecei a ler a Bíblia, eu achava que era crer em tudo, mas não. Esse crer aqui é verbo transitivo direto, para ter por seus nécios e tardos de coração, para crer tudo, para aceitar como verdadeiras as palavras dos profetas, para ter como verídicas as coisas que os profetas profetizaram, para crer tudo, para aceitar como verdadeiras as palavras dos profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas. Aí Jesus começou a falar com eles. Essas coisas, estes acontecimentos, seu julgamento, sua condenação, sua crucificação, e entrasse na sua glória, e ressuscitasse e entrasse na sua glória, porventura não convinha que o Cristo padecesse? E começando começando pelos livros do Pentateuco, pelos 5 primeiros livros, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Eu coloquei que o escrito é uma elipse, o que dele se achava escrito em todas as escrituras. E começando por Moisés, quer dizer, ele começou falando ali dos primeiros 5 livros. E aí ele vai falando, né? Jesus, a semente da mulher, Gênesis 15. Jesus seria o sacrifício perfeito. Jesus nasceria de uma virgem. Jesus seria desprezado e rejeitado. Jesus nasceria em Belém. O rei viria montado em um jumento. Jesus seria traído por 30 moedas de prata. E assim nós temos aqui, eu trouxe aqui para vocês os vários textos que vão traçando aí o perfil da profecia acerca de Jesus, de como Jesus estava cumprindo as profecias que dele estavam escritas. Jesus morreria e derramaria seu sangue inocente para a expiação dos pecados. Jesus seria ridicularizado, a boca de Jesus ficaria seca, Jesus entregaria seu espírito a Deus, enfim. Jesus foi mostrando para eles todas as profecias acerca de tudo que estava acontecendo com ele. Jesus mostrou para eles na palavra. Ó, seus nécios e tardos de coração, seus, como é que se diz? Vagarosos no entendimento. Seus desligados. Vocês não percebem tudo que está escrito, está se cumprindo tudo que está escrito. Olha só. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde ia. E ele fez como quem ia para mais longe. Jesus fez de conta que ia para mais longe. Sabe como isso?
Onde mais aconteceu isso? Ali no mar, quando Jesus estava andando sobre as águas. Jesus queria passar-lhes adiante, mas eles começaram a gritar. O que foi que eles gritaram aqui em Marcos 7:48? É um fantasma, é um fantasma. Ah, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E Jesus então entrou para ficar com eles. E eles, os 2 discípulos, o constrangeram. Constrangeram quem? Jesus. Versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, quando estava com eles à mesa, né? Essa aqui é uma oração reduzida. E aconteceu que, quando estava com eles à mesa, Jesus e os 2 discípulos, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Ou seja, Jesus estava com eles à mesa. Então, Jesus pegou o pão, abençoou o pão, como ele sempre fazia, partiu e deu o pão para eles. Nesse momento, então, o que aconteceu? Abriram-se-lhes, então, neste momento, abriram-se-lhes os olhos, ou seja, eles estavam com os olhos abertos, mas eles não estavam percebendo. Então, nesse momento, eles receberam o entendimento e o conheceram. Esse o aqui é Jesus. E conheceram Jesus. E ele, então, ele quem? Jesus, desapareceu-lhes. Jesus desapareceu deles. E disseram um para o outro. Disseram um para o outro. Mais uma vez, aqui a reciprocidade. Era algo mútuo, quer dizer, em que existe uma troca de informações. Disseram um para o outro, um para o outro. Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esse nos abria as Escrituras é só para dizer que Jesus foi mostrando para eles, foi falando para eles, começando lá do Pentateuco, né? Gênesis, os 5 primeiros livros. Jesus foi mostrando desde Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Levítico, foi falando, mostrando para eles tudo que estava escrito acerca dele. E foi também para os profetas menores. Foi trazendo também, foi mostrando também nos profetas menores. Jesus foi abrindo no sentido assim, foi mencionando o que se dizia dele em Gênesis, o que se dizia dele em Êxodo, o que se dizia dele em Levítico, e assim Jesus foi em Números, em Deuteronômio, e aí foi passando para os profetas, né? Isaías, Jeremias, e foi falando de Amós, de Jonas, enfim, foi mostrando todas as profecias que diziam, que tinham sido escritas em relação a ele. Nos abria nesse sentido. Jesus foi mostrando a eles. E na mesma hora, quer dizer, nesse mesmo momento em que eles perceberam que era Jesus, eles fizeram o quê? Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, que estavam com os 11. Os 11, e os que estavam... Os 11 quem? Os 11, né, discípulos, os discípulos mais próximos de Jesus. E os que com eles estavam. Por que 11 e não 12? Porque Judas é aquele que o havia traído, né? E que tinha... que estava morto. Tinha se suicidado, certo? E as outras pessoas que estavam com eles. Os quais diziam, né? Todas aquelas pessoas diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E já apareceu a Simão. E eles lhes contaram, esses 2 discípulos contaram aos 11 discípulos e a todos que estavam ali com eles, o que lhes acontecera, né, no caminho, e como deles foi conhecido a partir do pão. Então, eles lhes contaram, desculpa,
Estou gaguejando, estou com sono. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho. Ou seja, como Jesus tinha aparecido a eles no caminho. E como eles não conheceram Jesus, só foram conhecer Jesus no partir do pão. E falando eles dessas coisas, ó, de novo o código, dessas coisas, dos acontecimentos, de como eles tinham encontrado Jesus no caminho, como só reconheceram ele no partir do pão. De novo, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Imagina, eles estão lá todos empolgados, contando, e aí Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. Aleluia! Imagina a cena. Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. Que coisa maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado desse estudo de Lucas 24. E é muito interessante esse texto, que é cheio dessas essas coisas, no mesmo dia, como se fossem códigos, mas que nós podemos estudar aqui juntos. Então, é isso. Deus te abençoe. Espero que você curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tchau!